Meus irmãos, receba a santa paz do Senhor Jesus. Podei tomar os vossos assentos dando glórias a Deus. Por favor, quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, localize na Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 12. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 12. Enquanto você procura em rápidas palavras, eu aproveito essa oportunidade para agradecer a Deus do dia em que Deus me tirou do mundo do pecado. A maior promessa que Deus fez na minha vida não foi carro, não foi prata, ouro, nem tampouco fama. É a coroa em glória no céu se eu permanecer firme e fiel a Ele. Opa, eu ouvi um aleluia aqui. Que bom que alguém crê na promessa de Deus, né? Seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a vida do meu pastor presidente, Natalício Tenório. Ele não é só um pastor para mim, ele é um pastor e um amigo. Existem muitas igrejas, muitas ovelhas que só tem pastor. Mas aqui nós temos um pastor amigo. Qual a diferença? Que tem pastores que ele só é pastor para as ovelhas, mas quando ele é pastor amigo, ele é mais do que um pastor. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? Que povo lindo, pastor Hélio. Não tem como não amar esse povo. Vocês podem me ouvir 15 minutinhos? Diga glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Louvo a Deus também pela vida da minha digníssima esposa, está ali. Tem aproximadamente uns 15 anos que ela serve a Deus, mas ela recebeu uma promessa, irmãos, tem aproximadamente 1 ano e meio. E nessa promessa, pastor Hélio, ela já gravou 2 louvor pela Todá, você sabe, acompanha. No dia 16 de agosto, eu convido a igreja, ela vai gravar o 3º louvor. Já está no 2º ano, no maior congresso de missão do mundo, que é o Gideões. Muitos irmãos acompanharam ela. Aí prevalece aquele louvor que diz assim: não canta bem, agora é eu, não prega bem, mas é escolhido de Deus. Inclusive eu quero até pedir para a Jenny, cadê a Jenny? Deve estar lá em cima, né? Ah, está ali, Deus abençoe, Jenny. Empresta uma letra de uma música para nós, vende para nós. A Todá já mandou para ela 3 convites, está aqui as mensagens, para ela gravar uma música inédita. Eu falei, deixa ela gravar mais alguns covers, como as outras fizeram, e assim que Deus preparar, ela vai gravar um louvor inédito. Deus abençoe minha esposa. Todos acharam? Diga glória a Deus. Inclusive eu trouxe aqui uma revista do Gideões Missionário, que é o maior congresso de missão do mundo, dos 40 anos dos Gideões. Trouxe para o pastor, daqui a pouco ele desce. Eu quero estar dando para ele. Se a igreja quiser, pode pegar conosco aqui. Aqui, inclusive, tem todo o trabalho missionário dos Gideões. Pastor Hélio conhece, né, pastor Hélio? Inclusive de alguns pregadores e cantores dos Gideões. Inclusive a nossa foto está aqui. Se os irmãos quiserem, pode pegar com a gente. Amém, irmãos? Todos acharam? Diga glória a Deus. Que diz assim: Jesus perante o sinédrio. Então o corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e manietaram e conduziram-nos primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era o que tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Vire uma folha da sua Bíblia ao verso de número 26, que diz assim: Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus à casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa.
Então Pilatos saiu e disse-lhe: que acusação trazei contra este homem? Responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não nos entregaríamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é o julgamento de Jesus. Se você acredita neste culto, se você precisa de uma resposta de Deus, se você veio fazer valer a pena todo o sacrifício de Jesus por nós na cruz, eu vou contar de 1 até 3 e vocês vão repetir comigo: o julgamento do Senhor Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. O julgamento do Senhor Jesus. Meu Deus, que lindo. De novo para nós vergonha o inferno. Vamos lá? O julgamento do Senhor Jesus. Culto de Santa Ceia, eu não mudo a mensagem da cruz. Eu não mudo. Quem quiser mudar, que muda, mas eu não mudo. Percebe que Jesus, ele termina um culto de Santa Ceia junto com seus discípulos, e ao terminar aquele culto de Santa Ceia, Jesus ele sai e chama os discípulos para acompanhar ele até o monte do Getsemane. Sabemos que quem conhece um pouquinho da Bíblia, Jesus ele nunca subiu ao monte e chamou alguém para acompanhar ele na oração. Só que neste momento, a dor, a aflição de Jesus era tão grande que ele não conseguiu subir sozinho. Só que quando ele chega no pé do monte, ele fala para os 9: fique aqui embaixo que eu vou mais adiante. Jesus ele não aguentou subir sozinho. Aí ele sobe com Pedro, Tiago e João. Quando ele chega na meia altura do monte, ele diz: aguardai aqui pela metade, eu vou até mais adiante. Interessante que a dor de Jesus ali era tão grande, que segundo a medicina vai estudar séculos de anos e vai dizer que ele foi tomado por uma aflição por nome de hematidrose. O que é isto? Com o frio sereno que estava naquela madrugada, Jesus ele suou gotas de sangue. Que momento é esse? É que um momento de aflição, alguém está à beira da morte e sabe que vai morrer, pastor Gideão. Então a aflição de Jesus foi tão grande que ele começou a suar gota de sangue. Jesus, que foi o maior oráculo da Bíblia Sagrada, Jesus orou mais do que Elias, Jesus orava mais do que Eliseu, Jesus orava mais do que Abacuque, evangelista Wesley. Só que a aflição de Jesus no monte era tão grande que ele não teve palavras para orar. Pastor Gabriel, não teve? Não teve. As únicas palavras que Jesus conseguia falar era: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A noite toda. Eu não sei o grau de intimidade que você tem com Deus, mas eu imagino Deus olhando do céu para o Filho Jesus e dizendo assim: filho, o Pai não pode passar o cálice, porque se o Pai passar o cálice, no dia de hoje, 19 de julho, não vai haver este culto de Santa Ceia. Se o Pai passar esse cálice, a palavra que diz em João 3,16 não vai poder se cumprir. Se eu passar esse cálice, eles não vão conseguir alcançar o céu. Mas eu imagino Deus olhando e dizendo assim: filho, o cálice não vai passar, mas eu vou te dar força para você suportar o cálice amargo. Eu já trago a primeira revelação só por causa dessa mão levantada e por causa desse glória. Tem gente que entrou aqui nesta noite e por essa semana você orou dizendo: Deus, passa essa luta na minha vida, eu não aguento a prova, eu não aguento a dificuldade, a calúnia está grande, a depressão querendo pegar, o casamento, aleluia, o inimigo querendo destruir. Mas Deus manda dizer assim para você: se
eu passar o cálice e a prova, o diabo vai te chamar de covarde, dizendo que você jogou a toalha, dizendo que eu ganhei a prova para você, mas Deus vai te dar força para você suportar o cálice amargo. Deus está te dando força através dessa palavra. Quem recebe? Quem recebe? Deus está te dando força. Você vai chegar do outro lado. Aleluia. Alamuri cancionaio. Evangelista Marcos Wesley, olha para cá, levante a tua mão, levante. Deus falou para mim que você está passando pelo cálice amargo, mas Deus manda dizer assim: o cálice não vai passar, mas eu vou te dar força para você passar. Alguém está olhando, falando na calada das escondidas, logo ele morreu, não prega mais, não está mais em cima do púlpito, não está mais no congresso, mas Deus manda te dizer assim: é como uma árvore. Sabia que tem árvore para ela dar fruto? É necessário podar ela, cortar, para ela se vingar. Estão olhando, estão dizendo: não tem mais fruto, a árvore acabou, os galhos acabou, mas Deus está dizendo: eu precisei podar a árvore, mas quando o teu nome soar, muitos vão ver o que eu vou fazer na tua vida. Labaio de contessuia, decala ânsia dócia. Quem morreu por você não foi eu, quem morreu por você não foi o homem, foi o Senhor Jesus. Aleluia. Jesus desce do Getsemane. Quando ele está descendo, aproximadamente uma equipe de soldados de aproximadamente acima de 100 soldados e prendem Jesus. Quando eles prendem Jesus, aqui começa o julgamento dele. Quem estava na direção? Caifás. Quem era Caifás? Era um sumo sacerdote em ofício naquela época. Caifás, então, ele pega Jesus e leva para o julgamento, porque ele dizia que o milagre que Jesus fazia era através dos deus Ebu. Mas Caifás conhece a Bíblia, ele sabia que um julgamento de uma pessoa inocente poderia se tornar blasfêmia. Blasfêmia é pecado de morte, não tem perdão. O que ele faz? Ele joga então para Anás. Quem era Anás? Anás era um sumo sacerdote já jubilado, já não estava mais em ofício, mas tinha influência. E quando ele coloca para Anás, Anás olha e diz assim: se você não julgou, e ele sabendo que um julgamento de um inocente se poderia se tornar blasfêmia, e blasfêmia é pecado de morte, não tem perdão. Mas também não inocentaram Jesus. O que eles vão fazer? Aí Jesus vai para uma audiência de custódia, como nós lemos no texto. Audiência de custódia, sim. Ele passa por um sinédrio. Que é o sinédrio? Era composto por 70 apóstolos. E como que funcionava o sinédrio? Quando alguém pregava, cantava, ou alguém tinha algum cargo ministerial, e se errasse, ele era excluído ou disciplinado. É como tem a comissão de ética aqui, quando alguém erra e passa pela disciplina. Os 70 apóstolos, pastor Daniel, olha, pensa e diz: se Anás não julgou, se Caifás também não julgou, sabendo eles que o julgamento de um inocente poderia se tornar blasfêmia. Blasfêmia é pecado de morte, não tem perdão, mas também não inocenta Jesus. O que eles vão fazer? Vão jogar para Pilatos. Pilatos era governador de Jerusalém. E quando Pilatos chega em casa, diz assim para a esposa: ele está na minha mão. Quem? Jesus. Olha que a esposa de Pilatos diz: não toque neste homem, porque eu tive um sonho com ele, e os milagres que ele fazia através do Espírito Santo de Deus, eu sei que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, Rei dos reis. Aí o que Pilatos faz? Ele joga ele para Herodes. Quem era Herodes? Rei de Judá, Jerusalém. Herodes passa a noite todinha bebendo, e quando alguém olha e diz assim: Herodes, você não tem condições de julgar Jesus. Ele volta novamente para Pilatos. O que Pilatos vai fazer? Era o período do ano do jubileu. Pastor Gabriel, o que é o ano do jubileu? A cada condenação de um período de certo tempo,
eles inocentavam um malfeitor. Agora nós temos 3 cruzes, 3 malfeitores e o inocente que está sendo julgado. Herodes era governador, era político. Sabe qual é político, né? Promete, mas não cumpre. O que ele vai fazer? Ele vai ter uma grande multidão. E ele disse: eu vou jogar sorte para o povo. E ele pergunta: nós temos aqui Barrabás e temos aqui Jesus. Nós crucificamos Jesus ou crucificamos Barrabás? A multidão grita: crucifica Jesus. Ele inverte a pergunta: nós soltamos Barrabás ou soltamos Jesus? A multidão grita: solta Barrabás e crucifica Jesus. O pior disso tudo, igreja, é que até hoje tem cristão crucificando o Senhor Jesus. Eu preciso de 2 multidões aqui. A multidão que crucifica Jesus está aqui? Cadê a multidão que crucifica Jesus? Está aqui? Opa! Cadê a multidão que crucifica Jesus? Não tem ninguém? Não tem ninguém? Pois eu estava lá no meio da multidão que crucificaram Jesus. Eu fui um dos que gritei: crucifica Jesus e solta Barrabás. Eu fui um dos que gritei. Eu orei a Deus pela madrugada, subi monte, acordei de novo. E quando eu olhei que vi Jesus e Barrabás, eu falei: se Jesus é inocentado e Barrabás é crucificado, Barrabás morria sem salvação. E quando eu olhei e descobri, até então eu pensava como vocês, não crucificaria Jesus. Mas quando eu descobri que Barrabás era eu, vou repetir de novo, quando eu descobri que Barrabás era eu, opa, alguém creu ali, vou repetir de novo. Quando eu descobri que Barrabás era eu, a melhor coisa que o povo fizeram foi ter crucificado Jesus. Eu fui um do que levantei a mão e disse: crucifica Jesus e solta Barrabás. Porque se Jesus não é crucificado, nesse dia de hoje nós não estaríamos aqui falando dele. Se Jesus não é crucificado, ninguém de nós suportaria ganhar a salvação. A salvação só veio porque ele foi crucificado. Eu vou melhorar isso aqui. Aquela cruz não era dele, ele era inocente, ele não tinha culpa. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era nossa. Pelo amor de Deus, se você reconhece que aquela cruz era minha, era sua, se eu não estou sozinho nessa palavra, pelo amor de Deus, levante a tua mão mais alto que você puder e adore a ele, adore, adore, adore. Reconheça a morte dele na cruz. Eu tenho um tempo aqui para pregar, mas eu vou liberar 1 minuto do meu tempo para você reconhecer a morte dele na cruz. Adore a ele, adore a ele. Ele não tinha culpa. Aquela cruz era minha, mas ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Aí Jesus é colocado na cruz, é crucificado. Ele dá o seu último respiro e diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Ele diz: tetelestai. Em outras palavras, está consumado. Naquele momento o tempo vai se escurecer, o véu vai se rasgar de cima e embaixo. Um barulho muito grande vai se ouvir sobre a face da terra, vindo do céu, que vai estremecer o inferno. Eu imagino o diabo ouvindo aquele barulho, aquele estrondo muito alto, e perguntando aos adébitos que estavam embaixo: que barulho foi esse? Os adébitos indo até o inimigo e dizendo assim: foi Jesus que morreu na cruz. Aí eu imagino o diabo olhando e dizendo assim: mas vocês não fizeram nada para impedir a morte dele. Fizemos. O que vocês fizeram para impedir?
impedir a morte de Jesus. Eu já vi muita gente pregando que o diabo fez festa no inferno quando Jesus morreu, que fizeram até culto de ação de graça. Isto, aleluia, Robenilton, é a maior heresia que prega por aí. Por quê? Porque o diabo sabia que da promessa que está escrito em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então o diabo sabia que Jesus não podia morrer. Aí ele pergunta: não fizeram nada para impedir, para ele se declarar culpado? Aquela cachorrada de demônio olha e fala: fizemos. O que fizemos? Quando ele se declarou culpado, as roupas dele foi tirada. Jesus foi colocado nu em meio a uma praça pública. Imagina o diabo olhando e dizendo assim: ele desistiu e declarou culpado. Não, ele não desistiu. E não fizeram mais nada para ele desistir. Fizeram o quê? Com ele com as costas limpas, deram nele aproximadamente 39 chicotadas. O chicote era couro de camelo trançado. Na ponta do chicote havia uma bola de chumbo, aproximadamente quase meio quilo, para pegar o peso do chicote. E depois do chumbo havia dente de camelo quebrado, para ele pegar um impulso. E quando o dente de camelo batia nas costas de Jesus, a carne voava, o sangue descia. Que carne é essa? É o pedacinho do corpo dele que eu vou saciar daqui a pouco. Aí o inimigo olha e diz: mas ele desistiu? Também não desistiu. E ele não abriu a tua boca. Não fizeram mais nada para ele desistir. Fizemos o quê? Colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, aproximadamente 174 espinhos. Seus espinhos daria aproximadamente quase 5 centímetros. E o peso daquela coroa daria quase 5 quilos. Por quê? Porque o peso da coroa cravava sobre a cabeça e o sangue descia. Eu imagino o diabo olhando e dizendo assim: ele desistiu e declarou culpado. Também não desistiu. Não fizeram mais nada. Fizeram, colocaram a cruz nele, que era de Barrabás, uma cruz grande. Eu já sei, ele desistiu. Ele até quase desistiu. Quando ele pegou a cruz, ele caiu. Mas de repente apareceu, não sei da onde, um tal de Simão Cirineu, e ajudou a ele carregar a cruz. Ele desistiu. Também não desistiu. O que fizeram para ele tentar desistir? Pegaram as mãos dele e o pé dele com cravo, ou seja, aqueles pregos que daria aproximadamente quase 15 centímetros. Aleluia, tudo por mim e por você. Eu imagino o diabo olhando e dizendo: já sei, ele desistiu. Não, ele desistiu. Aí levantaram a cruz, Jesus em cima. Ele olha, ele vê uma ele olha embaixo, tem uma multidão de pessoas, mas Jesus consegue enxergar apenas 5 pessoas. Quem ele consegue enxergar? Salomé, mãe de João. Ele consegue enxergar Maria. Cleópatra era a mulher que administrava a oferta de Jesus. Jesus consegue enxergar João. Jesus consegue enxergar Maria Madalena, a mulher que seguia ele. E por último ele consegue enxergar Maria, sua mãe. Ele olha e diz assim: mãe, eu estou com sede. A mãe de Jesus olha e diz: meu filho está com sede, dá água para ele. O soldado pega uma esponja, molha com vinagre e dá para ele. Quando ele coloca aquele vinagre na boca, ele dá o seu último respiro e morre. Eu imagino aquele monte de demônio olhando e dizendo assim: segura aí, Satanás, segura, porque daqui a 3 dias ele vai na profundeza mais baixo e vai pegar a chave da morte. Jesus passou tudo isso, e em cada momento eu imagino o diabo olhando e dizendo assim: desiste, Jesus, desiste. Mas ele não desistiu. Eu imagino o diabo olhando para ele todo ensanguentado e dizendo assim: será que vai valer a pena? Vai ter gente que pecou ontem, pecou a semana toda, pecou hoje. Será que vai valer a pena? Eu imagino Jesus olhando para o inferno e dizendo assim: vai valer a pena. Por quê? Porque no dia 19 de julho vai ter uma igreja na terra, Ministério Missão Sapopemba, que vai lembrar do meu sacrifício na cruz.
Só quem lembra, só quem lembra, só quem vai prostrar na mesa reconhecendo o sacrifício de Jesus. Pelo amor de Deus, glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque no meio de 7,8 bilhões de pessoas que existem no mundo, Deus escolheu você para reconhecer o sacrifício. Aleluias, aleluias, aleluias. Lebar-te naroede canto mando reua, rebaixuia mando condumereia, derio de faça muriante o cantoreia. Com permissão do pastor, eu quero pedir para que se colocar sobre os pés. Coloca sobre os pés, igreja. Aleluias. Eu já vi tanta gente dizendo que quando Jesus morreu, o inferno tinha vencido, e que o inferno fez até culto de ação de graça. Isso nunca aconteceu. Por quê? Porque o inimigo sabia que da profecia de Gênesis capítulo 3, versículos 15, quando Deus desafia o inimigo dizendo assim: fica tranquilo, Satanás, você pode até ter feito Adão e Eva pecar e semeou a primeira semente do pecado sobre a terra, mas da profecia de Gênesis capítulo 3 e 15, vai chegar um tempo que da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. O inimigo sabia que se Jesus morresse, um novo pacto iria se iniciar. O véu iria se rasgar de cima e embaixo e nos daria liberdade e o direito de falar com Ele a todo momento, pastor Davi. Mas eu imagino talvez Deus olhando, estando um pouco triste, porque Deus fica triste. A Bíblia diz em Neemias capítulo 8 que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Então automaticamente quando nós estamos fracos, Deus está triste. Que nessa liberdade que Deus nos deu de falar com Ele pela manhã, pela tarde, pela noite, você no ônibus, indo para o trabalho, pode falar com Ele. No carro, as irmãs trabalhando na cozinha, os irmãos trabalhando no pedreiro. Mas imagino Deus olhando e dizendo: o véu foi rasgado, tem a liberdade de falar comigo a hora que querem. Mas muitas das vezes nós não falamos com Deus. Deus está com saudade de você dialogar com Ele. E para nós estarmos aqui, Ele teve que estar lá. Para nós se alegarmos, Ele teve que entristecer. Para nós sorrir, Ele teve que chorar. Para nós ser salvo, Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está aqui. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? A minha esposa vai estar louvando. Enquanto ela louva, pelo amor de Deus, reconheça o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estou meio enferma, mas Deus dá graça, né? Vamos adorar o Senhor Jesus nessa noite, que você venha se entregar grandemente, amém? Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora, se tu sai. Estamos em guerra. Permita-me, pastor Marcos Feliciano, usar uma frase tua que eu uso muito: sai da frente, Satanás, porque a igreja de Missão Sapopemba da Sede vai invadir, vai atravessar, vai chegar do outro lado. Quando estou longe de ti, adore, adora Ele. Adore, adora Ele. O diabo está falando que você não está reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, mas mostra para o inferno que valeu a pena todo o sofrimento dele por mim e por você. Errei sem perceber. Hanakayo tokomo shinayo.
Ajiga muyo kandanaio sayono. Anayo kayoshiro tohara. Anayo koyeshinayo kodemiyanasi. Hoje é noite de recomeço. Hoje é noite de reconhecimento. Consolador, não vai embora, não sai daqui. Aquela cruz era minha e era sua. Ele não merecia, mas Ele sofreu, Ele pagou por mim e por você. O preço já foi pago. O Espírito Santo mora em mim. Sinto vazio quando estou longe de ti. Adore Ele, adore Ele, adore, 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 adore. Às vezes que errei, receber. Ele está aqui no nosso meio. Mas não. Quanto já sentiu a presença dEle? A presença. Quanto já sentiu o perfume dEle? Quanto já sentiu o cheiro dEle? A essência do Espírito Santo de Deus está exalando a casa. Quando minha alma se cansou, trouxes minha força. Labaio de Cuntesuia, Alamuri Cantionaio. Estou longe de ti. Eu entrego a última revelação agora. Entrego o microfone. Quando Jesus disse: Tetelestais, Ele estava dizendo: Pai, está consumado. Que na verdade a palavra testelestai é só uma palavra do grego. Mas na verdade ele estava dizendo assim para Deus: Pai, eu desci sobre a terra, passei tudo o que eles passaram, suportei, venci toda a dificuldade, e junto com a cruz verti o meu sangue, e agora eu estou voltando com um troféu de vitória. Sabe o que Deus está dizendo? O preço foi pago por mim e por você. Ele não pagou com dólar, Ele não pagou com euro, Ele não pagou com ouro, não pagou com prata, Ele pagou com sangue. O preço foi pago. Pode postar na paz em paz, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Só quem acredita, levante a mão comigo, as duas mãos, e aplaude o nome do Senhor Jesus.